Vamos começar mais um episódio do Mais D Social. É aqui que a gente fala da jornada de como captar de 2 a 5 mil reais em seus projetos sociais e fazer o verdadeiro impacto social. Meu nome é Débora Ferreira e vamos começar mais um episódio com o tema: como escolher uma fonte de recursos para uma ONG. Isso mesmo, gente. Muitas pessoas me perguntam sobre qual fonte que seria melhor para o projeto. Então, antes da gente começar a falar aqui de qual fonte seria melhor para o projeto, vamos pensar no contexto do que o que é fonte de recursos, né? Porque, assim, não adianta eu falar sobre fonte de recursos se vocês não sabem não o que é. Então, assim, gente, fonte de recursos é tudo o que o projeto precisa para que ele consiga alcançar os seus objetivos. Então, assim, o que eu preciso para que o projeto aconteça? Então, eu tenho pessoas que são voluntárias, tá? Então, pessoas podem ser voluntárias, pode ser a questão de funcionários, mas eu penso voluntário primeiramente, tá? Voluntário. Segundo ponto, a gente pensa de produtos, serviços e espaço físico. E por último, que é o terceiro ponto, a gente fala do recurso financeiro. E eu vou falar aqui hoje sobre essa questão do recurso financeiro. Então, quando eu falo fonte de recurso, quais fontes que eu posso escolher, eu vou botar realmente a fonte de recurso direcionada à parte financeira. Porque voluntário, vocês podem pegar voluntário, pode escolher voluntário aí, pode conseguir voluntários através de campanhas, através de plataformas. Produtos, serviços e espaço físico, vocês podem conseguir também através de campanhas, através de conversar com as pessoas, esse tipo de coisa, mas o recurso financeiro não, que vocês não possam fazer campanhas, tá, gente? Mas a gente imagina aí quais fontes que eu tenho para que eu possa aplicar dentro do projeto e conseguir recursos financeiros. Essa é a questão. Então, antes da gente começar aqui, gente, eu tenho que falar para vocês que o que a gente vai falar para um projeto social, ele conseguir fonte de recurso, ele tem que estudar, gente. Realmente, ele tem que estudar, ele tem que conhecer o que está acontecendo aí fora, ele tem que conhecer as pessoas, ele tem que conhecer as regras do terceiro setor. Então, assim, para assegurar o melhor investimento, para ele assegurar qual seria a melhor fonte realmente, para que ele possa colocar em prática e fazer com que o projeto se estabeleça ou que ele cresça. Então, é fundamental a gente pensar nisso. Porque não gosto de falar com vocês aqui só a questão de, como eu consigo recursos? Ela vai falar de conseguir recursos financeiros. Não, gente. Eu gosto de falar como vocês vão conseguir, mas também fazer com que vocês pensem, colocar um pouquinho na cabeça de vocês que tudo precisa de um conhecimento. Tudo precisa de vocês realmente pesquisarem, parar para pensar um pouquinho, parar para conhecer o que está acontecendo, porque é muito complicado a gente colocar em prática alguma coisa, ou a gente ficar naquela expectativa e chegar na hora H não dar certo, porque a gente fez sem ter conhecimento, tá? Segundo ponto aqui que eu quero falar para vocês, que o que eu vou falar para vocês hoje aqui não é uma fórmula mágica, tá? Não é a fórmula mágica. Como eu gosto sempre de repetir, captação de recursos, gente, ele é técnica. É técnica. Todo mundo consegue se seguir um passo a passo. Então, se você fizer, né, o que a gente está falando aqui, se você aprender a participar de eventos, participar de cursos, se capacitar, você vai conseguir, sim, captar recurso. Mas, para captar recurso, você tem que conhecer o seu projeto. Uma coisa é certa: conhecer seu projeto e conhecer as fontes de recursos. É o que a gente praticamente está falando nessa live de hoje, ok? Então, assim, é uma ótima oportunidade aqui que eu posso dizer para vocês, porque muitas pessoas que vêm perguntar para mim como conseguir uma fonte de recurso para o projeto, elas vêm no contexto de, eu participei de um curso, eu fui numa palestra, eu vi uma live, e chegou lá na hora H, eu tentei fazer e não deu certo. Essa é a questão que eu falo muitas das vezes para as pessoas. E muitos dos meus alunos chegam para mim e falam isso: caramba, Débora, se eu soubesse que era fácil assim, que na verdade não é que seja fácil, tá? Fica mais simples a gente conseguir captar recursos quando a gente tem um conhecimento. Então, tudo que a gente fala aqui para vocês, dá para vocês aplicarem de uma forma bem simples, dá para vocês não precisarem de tantos recursos, que eu falo recurso direcionado mais a financeiro, vocês não vão precisar investir muito, mas a questão é, realmente, tudo é conhecimento. Tudo é vocês entenderem o projeto, tudo é vocês entenderem a fonte de recursos. Porque se vocês não entenderem, simplesmente sair fazendo, as coisas vão dar errado, vocês vão ficar tristes, o projeto não vai acontecer, e
aquela questão, tudo vai criar aquela bola de neve, e aquela coisa, a bola de neve, ela vai cada vez crescendo mais quando a gente não consegue, como se fala, segurar, né? Então, é o que eu falo muito aqui para vocês. Vamos prestar um pouquinho de atenção, vamos se conectar aqui uns com os outros, para que a gente entenda realmente como fazer essa escolha de ter uma fonte de recurso dentro do nosso projeto. Porque essas escolhas, gente, fazem toda a diferença. E não é só ter uma fonte, não, tá? É ter várias. Isso é um outro ponto aqui que eu tenho que falar para vocês, é que um projeto social, e não só um projeto, mas qualquer, se a gente pensar assim, não só o projeto social, mas se a gente pensar numa empresa, ele não tem somente uma fonte de recursos, ele tem várias fontes de recursos. Eu estava conversando com uma pessoa e a pessoa falou assim, mas como assim não é só... Eu tenho uma fonte de recurso. E assim, quando você tem um emprego, gente, você tem uma fonte de recurso. Mas a questão é, quando você perde o emprego, você não tem mais fonte nenhuma. Então, muitas das vezes, as pessoas esquecem esse ponto. A gente pensa sempre como eu tenho um emprego, está tudo perfeito para mim. E sim, é a nossa mentalidade. Porém, todavia, quando a gente fala de empresa, quando a gente fala de projeto social, entendeu? Quando a gente fala até mesmo da questão religiosa, da igreja, a gente pensa, não é apenas uma fonte de recurso, são várias fontes de recursos, entendeu? Que a gente precisa ter para manter o projeto, para manter aquela instituição, para manter aquele negócio, vamos falar assim. E eu estou falando de negócio no contexto geral, tá, gente? Eu estou falando de projeto, eu estou falando da igreja, eu estou falando de uma empresa. Então, a gente, para manter aquilo acontecendo, a gente precisa de várias fontes de recursos. A gente não pode se comparar com o projeto social. Eu, Débora, hoje eu tenho um emprego. Ok, eu fiquei desempregada, agora não tenho dinheiro nenhum. Então, assim, não pode ser assim dentro de um projeto social. Porque o projeto social, gente, ele tem outras oportunidades. E não estou dizendo que uma pessoa não tem outras oportunidades. A gente tem aquela questão de, eu tenho um emprego fixo, mas eu também sou freelance. Tem gente que tem assim, eu sou freelance. Então, assim, eu trabalho de segunda a sexta, sábado e domingo eu tiro foto, porque eu gosto de tirar foto, eu ganho recurso, ganho mais dinheiro tirando foto, eu, sei lá, eu sou garçonete. Então, as pessoas pensam nessa coisa também. Então, o que a gente pensa dentro de um projeto normalmente? A gente pensa, eu tenho uma fonte, eu vou parar. E normalmente a gente sempre vai nas mesmas fontes. Como assim as mesmas fontes? O sonho de consumo de toda instituição é pegar uma verba pública. Gente, eu não sei o porquê, mas o sonho de todo projeto é pegar uma verba pública. E, para mim, eu acho muito difícil. Além de eu achar muito difícil captar uma verba pública, e não estou falando que é difícil de fazer, de participar do chamamento público, não, tá, gente? Porque participar do chamamento público é a mesma coisa se você for para uma empresa, se você for para participar de um edital. É a mesma coisa, porque você vai ter que fazer um plano de trabalho, você vai ter que passar um monte de documentação, o seu projeto tem que estar muito bem escrito, é a mesma coisa. Só que a diferença é que tem uma coisa, tem um amor, tem um desejo de receber dinheiro público que eu não entendo. E a dificuldade que eu falo aqui é porque é um recurso que é pequeno. Não é um pequeno que eu, no sentido de falar assim, é pouquinho. Não, gente, é um recurso legal, porém, ele é muito escasso. Ele não acontece igual a todos os editais aqui. Gente, se vocês abrirem hoje o Prozas, vocês vão ver que tem 10 editais abertos. Agora você vai olhar assim, chamamento público. Gente, acho que se tiver um no Brasil, 2, é muito. Então, assim, você vai lá e tem vários editais abertos, e tem editais que a gente nem sabe, porque a gente, como eu falei, eu sigo Prozas, mas se você for em outro lugar, já tem um outro edital aberto. Então, assim, editais para instituições, tem vários editais abertos, gente. Entendeu? Deixa eu dar boa noite aqui, gente. Boa noite para quem está chegando agora, tá? Então, assim, tem vários editais. E a questão é, por que eu tenho que focar no recurso público? Sabe? Não tem uma necessidade. A gente pode conseguir outros recursos, mas as pessoas gostam. Mas assim mesmo, isso vai de cada um. Eu prefiro não captar de recursos públicos, porque não é que seja muita burocracia. Tudo tem burocracia, tá, gente? As pessoas acham que só porque participou de um edital público, eu recebi dinheiro público, as coisas ficaram mais pesadas. A gente teve que fazer relatórios, a gente teve que botar lá na plataforma X, e lá. Gente, isso é meio que obrigação. Quando a gente faz, nem quando a gente faz, quando a gente recebe qualquer tipo de recurso, a gente tem que prestar conta desse recurso
para a empresa, a gente tem que prestar conta para o nosso público, que é ali nossos doadores. A questão é que a gente não faz. A gente não faz. Normalmente, quando é edital, obrigatoriamente, a gente presta, sim, uma conta ali, a gente vai fazer um relatório final ali e dá para eles. Mas o restante é muito difícil a gente fazer isso. Então, normalmente, as pessoas falam, captar recurso público é complicado, mas é muito bom, mas ao mesmo tempo é muito burocrático aquilo tudo, tem que passar documento, tem que fazer tal coisa. Gente, não é burocracia. A gente está pegando um dinheiro que não é nosso, e mais uma vez, qualquer recurso que vem para o projeto, ele não é nosso, gente. Ele é um investimento que uma pessoa está fazendo junto com o projeto. E ela tem que saber para onde vai aquele recurso. Então, eu tenho que prestar conta de qualquer coisa que chegue ali, eu vou ter que prestar conta. E a gente falou de live nessa semana, ontem, se eu não me engano, a gente falou sobre isso. E é aquela questão, as pessoas acham que não é não. Mas a gente tem que prestar atenção, porque quando a gente fala aqui como escolher uma fonte de recurso, a gente tem que prestar atenção de quê? De que a transparência, a credibilidade, a visibilidade, isso tudo tem a ver na hora da gente escolher uma fonte de recurso. Porque muitas dessas fontes, elas precisam disso. Como assim, Débora, precisa disso? Gente, se eu estou falando hoje que a nossa melhor fonte de recursos são pessoas, a nossa melhor fonte de recursos são pessoas. Mais uma vez, como assim, Débora? Gente, por trás de toda fonte de recurso existe uma pessoa. Para pensar, gente. Toda vez que eu falo isso, as pessoas olham para minha cara e falam: sim, gente, atrás de uma empresa você vai ter que falar com uma pessoa. A empresa vai te dar recurso, mas antes de aquele CNPJ, aquela estrutura física te dar um recurso, você fala com uma pessoa. Você passa um e-mail, depois você vai fazer uma reunião. Você está falando com uma pessoa. Então, atrás de uma empresa existe uma pessoa. Quando você escreve um edital, você fala, eu vou fazer o edital X. Tá, você vai fazer o edital X. Mas quem vai ler a sua proposta? É uma pessoa. Então, você tem que estar ali escrevendo, falando, colocando todo o seu sentimento naquelas palavras para que uma pessoa possa ler, para que ela possa entender, para que ela possa criar um relacionamento ali com o que ela está lendo, tá? E dar o recurso para você. Então, existe uma pessoa. Se você vai fazer um evento, se você vai fazer um churrasco, se você vai fazer um brechó, se você vai fazer um bingo, quem que vai comprar esses convites? Pessoas. Então, gente, por trás de todo recurso existe pessoas. Então, não esqueça que quando a gente pensa como eu vou escolher uma fonte de recurso, eu tenho que pensar que eu tenho que falar com pessoas. Eu tenho que criar esse envolvimento, esse relacionamento, essa conexão, na verdade. Nem relacionamento ainda, porque a gente não tem contato com ela nesse primeiro momento. Mas a gente precisa criar realmente essa conexão. Porque se eu não tiver conexão com a pessoa, não tem como eu captar. Entendeu o sentido da coisa? Então, uma coisa que a gente tem que prestar atenção é isso. Entenda esse ponto, porque a gente esquece muito isso e falar, captar recurso vamos pensar em dinheiro, vamos lá pegar recurso público, vamos lá escrever edital, vamos lá fazer um bingo. Não é só isso, gente. A instituição precisa de muito mais do que pensar na captação de recursos. Tudo no projeto está conectado. A captação de recursos é um ponto. Apenas um ponto para o projeto acontecer. A gente já falou aqui para vocês, e captação de recursos, na verdade, não é captação de recursos. O projeto em si, o envolvimento, o que está acontecendo, sabe? Existe um processo. Existe um processo, sabe? Que a gente tem que fazer o quê? Que é aquela questão de captação de recursos. Que processo é esse? É aquele processo de eu fazer as minhas atividades, tá? Pegar recurso, dar resultado, fazer minhas atividades, pegar recurso, dar resultados. Eu tenho esse ciclo.
E esse ciclo, gente, mais uma vez, eu tenho que ter dinheiro para que eu faça as atividades para que eu consiga meu resultado. Entendeu? Eu tenho isso dentro do projeto. Mas para fazer isso acontecer, essa roda e esse ciclo da captação acontecer, eu preciso de outras coisas por trás. Entendeu isso da coisa? Eu preciso de ter uma boa comunicação, eu preciso ter bons resultados, eu preciso ter pessoas comprometidas, nem comprometidas só, mas pessoas que têm a ver com os recursos que eu falei aqui, eu preciso de recursos, que são pessoas fazendo o trabalho acontecer. Não é só dinheiro. Não é só, eu preciso fazer um projeto. Eu preciso fazer um bingo. A gente pensa muito na questão prática. Eu preciso fazer. Eu preciso fazer o bingo. Eu preciso fazer um brechó. Entendeu? Eu preciso participar de um edital. É como se fosse prática. Mas não é só prática, gente. A gente precisa, além dessa prática, a gente precisa de ações, a gente precisa pensar, a gente precisa planejar, estruturar, para que a gente possa fazer com que essas ações aconteçam e para que eu consiga o recurso para alcançar o meu objetivo. Entendeu o sentido da coisa? Então, a gente tem que prestar atenção nisso. E pensando nessa questão, gente, de captação, pensando nessa questão de ter fontes de recursos que realmente façam a diferença no nosso projeto, o que eu vejo muito dentro das instituições que hoje eu participo, que hoje eu estou ali mentorando, é que a gente, às vezes, gasta muito para conseguir recursos. E não precisa gastar muito, gente, para conseguir recurso. Porque se eu sei como captar, se eu sei quais fontes que servem para o meu projeto, eu não preciso gastar muito recurso. Realmente, eu não preciso gastar. É aquela coisa, a gente não precisa gastar, a gente tem que investir. A gente tem que realmente ter o recurso e aplicar da forma correta. A gente normalmente não tem isso. Eu estava conversando com um projeto que entrou agora, uma pessoa nova, na nossa turma nova, e ela falou para mim assim, nossa, eu já fiz 3 cursos. 3 cursos. Falei, e nesses 3 cursos que eu fiz, eu entrei não entendendo nada e saí entendendo muito menos. Eu falei, como assim você saiu de um curso sem não sabia nada e saiu sabendo muito menos? Porque eu fui lá, entrei, um curso bom, técnicas, legal, nome conhecido, e chegou lá, o cara falou, 3 horas, 3 dias lá, pá, mandando ver. E chegou na hora H, eu falei, gente, como que eu vou fazer isso? Eu não estou nem entendendo direito o que ele está falando. Ele está falando coisas que são irreais para dentro do meu projeto. E isso, gente, quando a gente fala são coisas irreais para dentro do meu projeto, a gente fala assim, como que eu vou aplicar alguma coisa se eu não sei como eu vou aplicar isso? E aí foi a questão que ela falou. Eu cheguei agora, a gente já está aí praticamente quase um mês aí de aula, e você passou aí, eu já estou entendendo muita coisa que eu não sabia. E eu sei que meu projeto está faltando um monte de coisa, porque o que estou entendendo aqui está muito interessante. E eu falei, pô, que bom que você está gostando, porque esse é o objetivo, é você entender o básico para depois você ir para o avançado. Não dá para você ir para o avançado e ficar lá olhando para as coisas. E aquela coisa, aí a menina foi e falou para mim, mas as pessoas não dizem se você for para um país estrangeiro, você aprende muito melhor do que você aprende no curso. Eu falei, cara, mas você aprende na pancadaria. Você aprende na pancadaria. Tu vai chorar, tu vai reclamar, tu vai fazer um monte de coisa. E aquela coisa, é sobrevivência. Porque você está num país que você não fala o idioma, e você precisa falar o idioma, você vai fazer as coisas através de mímica, você vai começar a pegar pesado, você vai fazer um monte de coisa para que você consiga realmente sobreviver. E é o que a gente faz aqui, dentro do projeto. A gente não sabe o que a gente está fazendo, a gente vai rolar aí, a gente vai pesquisar, a gente vai se envolver com um monte de coisa para tentar sobreviver. Que não é o certo. A gente tem que viver. A gente não tem que sobreviver, a gente tem que viver. Por isso que a gente fala aqui, primeiro a gente tem que entender o projeto, gente. Não dá para a gente gastar dinheiro dentro do projeto sem a gente nem ter direito. Então, os gastos de um projeto, a gente tem que saber realmente quais são os gastos do projeto e como eu posso aplicar o meu recurso. Isso é importante.
E muitas das vezes eu vejo as pessoas gastarem recursos lá, não sabem aplicar o recurso do projeto, e o projeto não acontece. Isso tem a ver com fonte de recurso. Ah, mas você. Entendeu? Tem a ver com fonte de recurso. Segundo ponto aqui, gente, dessa questão da gente não conseguir aplicar, não conseguir ter fonte de recursos da forma correta dentro do meu projeto, e a forma correta, assim que eu falo, é não saber, não ter fontes de recursos práticas e não ter fontes de recursos que realmente vão fazer a diferença do nosso projeto, é quando a gente se compara. Então, assim, eu já até contei essa história para vocês da questão do financiamento coletivo, crowdfunding, que a gente fala, da vaquinha, como vocês preferirem, que muita gente aplica a vaquinha, muita gente coloca na internet a vaquinha, mas não sabe fazer uma vaquinha. Aí fala, ah, mas fulano fez e deu certo para ele. Por que não deu certo para mim? Então a gente se compara muito. Então assim, como que você vai comparar um projeto X com o seu projeto? Você conhece o projeto? Ah, conheço, fulano trabalha nisso aqui, mas você realmente conhece o projeto? Porque nessa questão da gente conhecer o projeto, a gente conhece fulano de tal, eu conheço a Beltrana, sei que trabalha com criança, mas eu não conheço a fundo do projeto. Eu não sei o que ele faz, como ele faz, porque ele faz, como que ele interage com as pessoas, se ele tem relacionamento. Se ele conseguiu alcançar, é porque ele tem um relacionamento bom. Você tem um relacionamento bom com seus voluntários? Você tem um relacionamento bom com seus doadores? Ah, a gente às vezes manda uma cartinha, a gente agradece. Então, assim, então você também tem que ver coisas que o financiamento coletivo faz a diferença, como outras coisas fazem diferença. São ações que vão proporcionar outras ações. Então, se você não tem, fica complicado. Então, gente, não se compare instituição com a outra instituição. Eu falo muito para vocês olharem. Olha, tem uma referência, entenda o que ele faz, mas não é se comparar. Porque, como sempre, se comparar, o outro é sempre melhor do que a gente. O outro sempre teve sorte. O outro sempre. Tudo é bom para ele, para a gente nada. Então, não se compare, nunca se compare com outro projeto. Sempre veja si próprio e veja o que está acontecendo com o seu projeto para ele não crescer. Então, olha para si próprio, não olha para o outro. O outro é só uma referência de como eu quero chegar. E é bom a gente ter referência de projetos grandes, tá, gente? Não vai ficar no projeto do teu vizinho, que o projeto do teu vizinho às vezes está igual o seu, mas você está ali, pô, ele consegue ganhar 1.500 e você ganha 1.000. Aí você já fica morrendo lá. Ai, meu Deus, ele conseguiu, eu não. Pô, R$ 500 a mais, gente, o que é a diferença? Agora, se eu ficar olhando pro cara lá que está ganhando milhões, o que ele está fazendo para ganhar milhões, eu tenho que ter um pouquinho mais dessa referência. Não me comparar com o meu vizinho do lado, tá? Então, assim, são resultados. Mais uma vez, são resultados que as pessoas dão. São coisas que as pessoas oferecem. A gente não está falando aqui de dinheiro simplesmente, tá, gente? A gente está falando aqui, muitas das vezes, se vocês pararem para perceber, a gente fala aqui de gestão. O recurso financeiro é como se fosse um bônus para a gente, entendeu? Mas o objetivo aqui é fazer com que o projeto tenha resultado. Fazer com que o projeto ele alcance os seus objetivos. Fazer com que o projeto ele realmente resolva o problema social o qual ele foi criado. Então, nosso foco é esse. Mas, claro que para ele fazer tudo isso, a gente tem que pensar um pouquinho internamente, pensar quais fontes de recursos que eu preciso, o que são recursos, o que é captação de recursos. Então, aí tem outras coisas ali por trás, ok? Outro ponto aqui, que eu tenho que falar isso para vocês, é a questão da gente não conhecer o nosso público. Como assim, Débora, a gente não conhecer o nosso público? Eu não estou falando dos nossos beneficiários. Eu estou falando das pessoas de fora. O que são as pessoas de fora? Realmente, são como se fossem os nossos clientes. A gente aí, eu gosto de falar para as pessoas que a gente tem dois tipos de cliente. A gente tem um cliente que está ali recebendo da gente, que são os nossos beneficiários. Então, pensa bem, quem é seu cliente, na verdade? Meu cliente ali, o meu beneficiário, o meu público-alvo, é uma pessoa assim, 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 assim. Então, eu tenho meu cliente. Mas eu também tenho outro cliente, que é esse cliente que vai fazer com que a instituição funcione. Então, normalmente eu brinco nesse contexto, mas na verdade quem é o seu público realmente? Quem são as pessoas que vão participar, que vão dar doação para você? Quem são os seus doadores? Você tem que pensar nesse contexto. Porque eu tenho que olhar o meu doador. E para olhar o meu doador, eu tenho que pensar, quem é essa pessoa? Eu vou contar uma coisa para vocês aqui. Sobre uma fonte de recurso, né? Lá no projeto onde eu trabalhava,
A gente sempre captou recurso através de rifas. Sempre, 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 sempre. Foi uma coisa que a gente fazia muito, muito mesmo. Não sei se eles ainda fazem, mas eu sempre fiz rifa. Desde que eu entrei no projeto, que eu era na época que eu era recepcionista, até depois de eu virar gerente, eu sempre fiz rifa. Sempre passei rifas. Mas as rifas da gente sempre foi rifa de papel. A gente fazia rifa escrito lá, sem números, frente e verso do papel, ou a gente fazia rifas abertas, que são rifas no talãozinho com 100 números. E aí são rifas abertas, que cada talãozinho tem 100, a gente vai jogando o talão. E aí uma questão que aconteceu, que um período, se eu não me engano, foi 2017, a gente conseguiu uma camisa do Flamengo autografada. E, gente, eu estou no Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, a maioria da população é flamenguista, e a gente conseguiu essa camisa autografada acho que foram dois ou três jogadores conhecidos, uma camisa original, esse tipo de coisa. E aí a gente falou assim, vamos fazer uma rifa online. Vamos fazer uma rifa online. Aí, mais uma vez, a gente foi se comparar. Olha aí o erro, comparação. O Projeto X fez uma rifa também de uma camisa de time e eles conseguiram 8 mil reais. Se eles conseguiram de uma camisa de um time e não era nem isso tudo, imagine a camisa do Flamengo, né? Imagine o flamenguista, né? Então tá bom. E aí eu falei, olha, isso tem que ser visto, isso tem que ser muito bem planejado. Não, mas a gente vai fazer, porque agora é época de tecnologia. Ok, vamos fazer a rifa online. Só que, mais uma vez, não é somente uma rifa, gente. Existem coisas por trás dessa rifa. E o que existe por trás? Se você vai fazer uma rifa, você precisa promover essa rifa, você precisa divulgar essa rifa, você precisa botar em pontos estratégicos essa rifa. E aí aconteceu o quê? Não foram para pontos estratégicos, não fizeram nada, nenhuma divulgação. A divulgação foi muito pouca. O nosso público, que são os nossos doadores, são pessoas idosas, são pessoas que não interagem muito com essa questão de tecnologia, que ainda fica receosos de colocar, não sei se vocês já participaram de alguma coisa online, mas se vocês já compraram alguma coisa online, vocês botam identidade, CPF, nome todo, e bota cartão de crédito, você bota um monte de coisa. A gente bota uma opção de coisa, né? E quando você tem pessoas acima de 50 anos, que ainda não está envolvida com essa questão de tecnologia, o que elas fazem? Eu não vou botar meu nome todo. Eu não vou botar meu CPF. Eu não vou botar meu número do meu cartão. O quê? Botar aquela senhazinha, aquele código ali, que tem naquele código ali, acabou. Aí mesmo que vão pegar todo o meu dinheiro. As pessoas não fazem. As pessoas não gostam. E aí aquela coisa, se eu sentir dificuldade, as pessoas que eu conheço, que é da mesma faixa etária do que eu, e mais uma vez, gente, não quer dizer que eu, com 50 anos, só porque eu não gosto, que meu amigo com 50 anos não vai gostar, tá? Não é assim. Mas tá na minha cabeça se eu não curto, os meus amigos também não vão curtir. Aí o que aconteceu o quê? As pessoas não divulgaram. Os nossos próprios voluntários, os nossos doadores mais idosos, que era o nosso público, que eram os nossos clientes, vamos colocar assim, eles não divulgaram a rifa. Além deles não divulgarem a rifa, que o objetivo era, eles sempre divulgavam, a nossa equipe em si também não jogou nos lugares estratégicos, não fez uma divulgação legal. Acontecendo que a nossa rifa poderia dar, sim, 10 mil reais, que era o nosso objetivo, porém, ela não chegou nem a R$1.000. E a gente tinha, sim, que fazer o sorteio e dar a blusa para a pessoa. Simples assim. Então, assim, se a gente olhasse realmente o nosso tipo de público, se estruturasse, fizesse lá o nosso plano de ação, como que a gente ia fazer a divulgação, tudo certinho, a gente conseguiria receber os 10 mil reais da rifa. Porque, como eu disse, a gente está no Rio de Janeiro. A maioria, gente, dos torcedores no Rio de Janeiro são flamenguistas. Com certeza, aqueles torcedores gostariam de uma camisa autografada por 3 jogadores e uma camisa original. Só que aconteceu o quê? A gente não vendeu. A gente vendeu 10 números não, 100 números, ok? 100 números, podendo vender 1.000. Mas a gente não conseguiu. Porque a gente tinha um público
que era idoso, que não queria botar os seus dados, não gostou daquilo, e a gente teve uma equipe que não queria, não é que não queria, né? Mas não teve uma divulgação adequada para aquele tipo de produto que a gente estava oferecendo. Então, é só um exemplo que a gente dá aqui para vocês. Então, é importante a gente pensar nessa questão do público também, tá? Que a gente, muitas das vezes, a gente peca, que a gente fala, não, vamos só fazer. E esse é importante. Outro exemplo que eu dou para vocês aí é a questão de vocês pensarem, vou fazer um estrogonofe. Ah, eu adoro estrogonofe. Nossa, estrogonofe de frango, jogou uma batatinha jogou uma batatinha palha, aquele arrozinho branco, nossa, cai de boa no domingo. Cara, nem todo mundo gosta de estrogonofe. Um projeto que eu falei, não, gente, olha só, é muito complicado fazer estrogonofe. Não, vamos fazer estrogonofe, que não sei o que lá. E aí, mais um erro aqui, vamos fazer estrogonofe assim, sem nem saber quantos convites tinha vendido direito. Chegou lá na hora, venderam poucos convites sobre o estrogonofe a balde, gastaram recurso pra caramba para fazer. Por quê? Porque nem todo mundo gosta de estrogonofe. Outro exemplo, tem a ver com o nosso público. Se eu não sei se as pessoas curtem aquilo que eu estou fazendo, não adianta nada, gente. Eu vou fazer, vou aplicar e não vai dar certo, porque eu nem prestei atenção nisso. Outra questão é não ter controle das ações do projeto. O que é não ter controle das ações do projeto? Que a gente erra muito, tá, gente? O não ter controle das ações é a gente não saber o que o projeto faz direito. Como assim, Débora? Como eu disse, a nossa captação, gente, não é só, eu vou captar recursos, eu vou lá para pegar emenda parlamentar, eu vou lá pegar recursos do governo, eu vou lá fazer um evento. Não é só isso, gente. Por trás de uma captação de recursos existem outras coisas. E essas outras coisas envolvem muito a questão da gente conhecer o projeto. A questão da gente conhecer as nossas ações. A questão de saber se as nossas ações estão alinhadas para que a gente alcance nossos objetivos. E se não tá, gente, se eu não consigo ver isso, a gente se prejudica na hora da captação de recursos e se prejudica na hora também de escolher a fonte. Como assim, Débora, na hora de escolher a fonte? Não é só eu ir lá e fazer qualquer fonte e vou receber recurso? Não, gente. Se eu faço um projeto, escrevo, elaboro um projeto para um edital e o meu projeto, ele não está alinhado, o meu objetivo, a minha justificativa. E olha que eu falo, objetivo, gente, é o que está lá escrito, qual a sua finalidade, qual o problema social que você quer resolver. E se não está alinhado aquilo ali, e não tem nada a ver com nada, tipo, eu trabalho com crianças, e chega na hora eu faço um projeto para mulheres. O que tem a ver o meu objetivo, o problema social que eu quero resolver, que eu estou falando sobre o direito das crianças, com a questão da violência contra a mulher. Débora, mas aí tem a ver que você não já falou centenas de vezes que a gente tem que falar sobre as famílias? Gente, olha só, a família tem que estar envolvida com a realidade da criança, porque ela vai fazer com que a criança tenha um adulto por trás. Mas não quer dizer que o meu projeto, o seu projeto, nosso projeto aqui, ele tem que resolver a questão da violência contra a mulher. Eu posso direcionar essa mãe para um projeto específico para isso. Eu não posso criar uma atividade para que o projeto, vou criar atividade para violência contra as mulheres, porque eu estou vendo uma demanda muito grande. Não tem nada a ver com o teu objetivo. A sua finalidade estatutária não tem nada a ver com a ação que você quer fazer. Então, se eu não sei o que eu tenho, o que eu posso fazer, as ações, os objetivos do meu projeto, o que está escrito no seu estatuto, e você faz uma coisa nada a ver com nada, e você manda um projeto para um edital, o cara vai olhar para a tua cara e falar, cara, o que essa pessoa está falando? Ela está falando sobre geração de renda, mas ela fala sobre direito da criança, ela fala da questão da educação, ela fala sobre a saúde, ela fala da moradia, tudo envolvendo uma criança. Aí ela fala sobre a mãe que sofreu violência doméstica. Sim, gente, isso vai prejudicar o desenvolvimento da criança. Isso vai. Mas eu não posso criar um projeto aleatório para resolver um problema que tem a ver com a minha criança. Eu não posso criar coisas aleatórias. Porque não está escrito lá no meu objetivo, nas finalidades do projeto, dizendo eu trabalho com crianças e suas famílias. Está dizendo que eu trabalho com crianças até 18 anos. E se a mãe daquela criança sofre violência doméstica, eu tenho que saber, sim, como projeto, porque isso está prejudicando o desenvolvimento e faz com que eu não alcance os meus objetivos. Mas faz com que, se eu entender que aquela mãe está sofrendo uma violência, eu posso entrar em contato com outra instituição e direcionar essa mãe para resolver esse problema.
Mas eu não posso criar um projeto do nada para resolver esse problema, porque isso não está no meu estatuto. Então, isso tem a ver de eu não ter controle nas ações do projeto. Isso é um exemplo, tá? Ok, Débora, entendi agora que você falou. Eu já fiz algumas vezes isso. Como que eu resolvo esse problema e como que você vai falar? Porque o negócio eu quero saber como que eu vou resolver a questão das fontes de recursos no projeto. Eu quero saber como que eu vou escolher as fontes. Então, vamos lá, gente. Como que eu vou escolher as fontes? Mais uma vez, vamos começar aqui colocando passo a passo para vocês. Como eu disse, nosso objetivo aqui é falar tudo para vocês, entender cada pontinho e vocês colocarem em prática, claro, porque tudo tem que botar em prática para a gente entender um pouco, tá? Primeira coisa, entenda o projeto. Como eu disse, entender o projeto, gente, é saber qual é o problema social que você quer resolver, qual é o seu público. Esse seu público é quem é seu beneficiário? Quem é seu beneficiário? Hoje, eu trabalho com crianças e adolescentes. Lá no papel está escrito crianças, adolescentes, suas famílias. Ok, tudo bem. Mas hoje você trabalha com crianças e adolescentes, ok? Então, você tem que entender quem é o seu público, você tem que entender o que está escrito no seu estatuto, você tem que entender quais são as suas finalidades, tudo isso. Entenda o seu projeto. E não é só entender o seu projeto nessa questão, o que está escrito no estatuto e ver se o meu projeto está fazendo as coisas acontecerem. Não, é entender o que está escrito no estatuto, ver se você está fazendo as coisas acontecerem e, claro, ver se você está tendo resultados referente ao problema social que você quer resolver. Porque, às vezes, a gente está tendo algum resultado que não tem nada a ver com o problema social que eu quero resolver. Então, ou eu vou ter que alinhar as nossas atividades para que eu alcance o meu objetivo, ou eu tenho que mudar, né, a estrutura para que eu alcance outro objetivo, outro problema social que eu não tinha visto. Então, é muito importante a gente entender o projeto, ok? Segundo ponto aí, tá, gente? Saiba as fontes de recursos que existem. Como, Débora? Gente, a gente tem dezenas de fontes de recursos. Que fontes são essas? Pessoas, primeiro momento. Sempre pensa nas pessoas, ok? Porque a gente tem a questão aí das pessoas que vão dar produtos, que vão dar serviço, que vão dar espaço físico. Então, a gente tem pessoas aí que vão ser padrinhos, que são madrinhas, que são contribuintes mensais, pessoas, ponto. Outro ponto que a gente tem aí é a questão de fazer campanhas, fazer o financiamento coletivo, que é o crowdfunding, fazer o match funding, que é como se fosse um financiamento coletivo, mas tem uma empresa aí que está junto e acaba dobrando esse valor ou triplicando o valor que a gente recebe. Então, a gente tem duas formas aí, crowdfunding e match funding. A gente tem aí os cofrinhos, nós temos nota fiscal, temos emenda parlamentar, temos projetos relacionados a editais de empresas, temos editais de empresas e também de instituições, como assim? De associações e fundações, tá, gente? Não é só de empresa. Outras organizações da sociedade civil, outras organizações do terceiro setor ou da sociedade civil, tanto faz, vocês preferem, elas também dão recurso para as instituições. Então, a gente também tem editais relacionados a isso. Nós temos aí empresas que não tem nada a ver com editais, mas empresas que dão recursos para as pessoas, recursos internacionais. Então, a gente tem várias fontes de recursos. Então, eu tenho que saber quais fontes existem. Porque a gente tem eventos, né? Eventos. Se a gente for fazer eventos, então o que não falta são eventos. A gente tem corrida, a gente tem palestra, a gente tem seminário, a gente tem bazar, a gente tem bingo. Olha só, a gente tem um monte de coisa de eventos. Então, a gente tem eventos. Então, eu preciso saber quais fontes de recursos existem. Não preciso saber de todas, gente. Ai, Débora, são muitas. Não, eu não preciso saber de todas. Mas eu preciso saber da existência dessas fontes, ok? Terceiro ponto aqui, ó. Pesquisar sobre as fontes de recursos. Mais uma vez, não quer dizer que eu sei que existe emenda parlamentar e não sei como pega. Eu tenho que saber que existe a emenda parlamentar e o que é necessário para eu pegar essa emenda parlamentar. Entendeu? São coisas diferentes. Então, eu preciso saber que ele existe e preciso saber o que eu preciso para conseguir esse recurso. Porque muitas das vezes a gente fala, né? E algumas pessoas me perguntam, Débora, eu queria pegar incentivo fiscal. Incentivo fiscal. Isso aí. As leis de incentivo fiscal. Que leis são? Leis de incentivo. Que aí fiscal, vamos botar só lei de incentivo. Lei de incentivo. O que é lei de incentivo? Cultura, esporte. Gente, cultura, esporte, a gente já tem aqui, que tem a ver com a cultura, ISS, INS, é cultura, vou botar cultura, porque tanto tem o federal como
como estadual, municipal. Então, a gente tem a questão desses pontos, a gente tem esporte, a gente tem cultura, a gente tem saúde, a gente tem crianças. Então, assim, lei de incentivo. E quando a gente fala nesse ponto, as pessoas me perguntam, como eu pego? Ela sabe que existe, mas nunca parou para pensar quais fontes que ela precisa. O que ela precisa para ela captar? Muitas das vezes a gente não quer saber como a gente vai captar. A gente simplesmente, lei de incentivo, vou lá. Estou vendo ali que abriu um edital que tem a ver com lei de incentivo. Mas muitas das vezes o edital abre e está escrito ali, olha, a gente está através da lei de incentivo. Você nem está inscrita na lei de incentivo. Você nem conseguiu recurso, você nem se programou, porque às vezes acontece lá, você tem que ter liberação deles, dizendo que você pode captar e você tem que entrar no edital. E muitas das vezes a gente só quer escrever no edital sem saber se a gente tem liberação para conseguir o recurso. Isso é um ponto. As pessoas não sabem disso. Então a gente precisa, tá, gente, entender isso. Quais fontes de recurso que existem e pesquisar como eu consigo aquela fonte, ok? Quarto ponto, tá, gente? Saber se a instituição consegue aplicar a fonte de recurso. Como assim saber se eu consigo aplicar, Débora? Gente, é aquela questão, se eu quero participar da lei de incentivo, se eu quero participar de uma emenda parlamentar, se eu quero participar de tal coisa, você tem que saber como você faz. É a mesma coisa quando a gente fala sobre uma certificação, SEBAS. O SEBAS é uma certificação, tá? E ele nos dá benefícios. E esses benefícios significa, mais uma vez, deixar de gastar recursos, gastar dinheiro. E se eu deixo de gastar recursos financeiros, eu posso aplicar em outras coisas dentro do nosso projeto. Entendeu? Eu aplico dentro do projeto. Então, é bom ter essa certificação. Só que a questão é, as pessoas querem pegar essa certificação, ok? Porém, todavia, elas não sabem que para pegar essa certificação tem que ter outra certificação. Tem que estar, nem outra certificação, tem que estar inscrito no conselho. Por exemplo, se eu for pegar o SEBAS da assistência, eu preciso ter a inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social. Então, se eu não tenho, gente, eu não posso pegar esse recurso. Ou melhor, eu não posso pegar essa certificação. Eu não posso ter essa certificação e conseguir os benefícios que essa certificação me oferece. Então, assim, esse é o ponto que a gente está falando aqui. Saiba se a instituição consegue aplicar o recurso escolhido. É o que eu falei. Você consegue participar de um edital? Ah, Débora, mas eu olhei lá e eu tenho todos os documentos. Mas você sabe escrever um projeto? Você sabe elaborar? Não, não sei. Então, o que adianta você... Não é que adianta não, tá, gente? É muito bom a gente olhar, tá? É importante treinar esse tipo de coisa. Mas o que adianta, de certo modo, você não ter conhecimento nenhum de uma elaboração de projeto, não saber que tem que estar tudo alinhado e simplesmente chegar lá e falar assim, eu quero me inscrever. E aí você se inscreve sem ter conhecimento nenhum e no final das contas você acha naquela expectativa, né? Porque a gente fica numa expectativa e fala assim, eu não passei. Sacanagem. Não passei por quê? Porque tem grandes instituições aí, olha quanta gente disputando, e olha só quem ganhou, sempre quem ganha é porque tem recurso. Eu que preciso, não tenho. Mas uma coisa é certa, você não conseguiu passar porque, na verdade, você não sabia nem fazer um projeto. Você não sabia nem responder algumas perguntas no questionário. Então, assim, você não consegue aplicar, você não consegue participar de conseguir essa fonte porque você não sabe. Então, assim, não é só ter o conhecimento, não é só saber que precisa do documento X, Y, Z, mas é saber realmente se você sabe escrever um projeto, porque para participar você tem que saber escrever um projeto, você tem que saber elaborar. E, mais uma vez, não é só saber elaborar, fazer as coisas certinhas que você vai passar. Por como eu gosto de dizer, gente, tem uma ampla concorrência, competição. Não é só seu projeto que está disputando aquele edital. Se tem 10 vagas, vão ter ali 200, 300 projetos. E o seu projeto é apenas um deles. E a gente tem vários critérios para passar. E, com certeza, um dos critérios é você estar alinhada com o objetivo. E se você já não está alinhado, gente, já saiu. Não adianta só ter a documentação. Entendeu o da coisa? Então, é importante que a instituição saiba se ela consegue aplicar quando ela escolhe essa fonte. Então, vamos lá, no quinto ponto aí. Fale com quem já utilizou essa fonte. O que é isso? Mais uma vez, não tem nada a ver com comparação, mas é você falar, poxa, fulano, você já passou no projeto, no edital tal, né? Passei. O que você fez? O que fez com que você passasse? Tem como você me explicar? Eu escutei uma vez, e eu acho que, para mim, isso é besteira.
E eu vou falar isso para vocês também aqui. Eu acho que a gente não tem que pensar assim, eu não vou falar para fulano, porque fulano vai lá e consegue o recurso e vai tirar de mim. Eu acho isso um pensamento super mesquinho, tá, gente? Eu acho que a gente está num lugar onde a gente contribui um com o outro. Esse é o meu pensamento. Eu acho que tem recurso para todo mundo, sinceramente, tem recurso para todo mundo. A gente se ajuda o tempo todo, então eu não posso ser mesquinho de falar, eu não vou falar aquilo para fulano, porque vai que ele pega e eu perco. Isso é pensamento mesquinho. Então, eu sempre pensei assim e sempre agi dessa forma, tanto que, eu já contei isso para vocês, que uma vez uma pessoa foi lá no projeto onde eu trabalhava, e ela perguntou sobre algumas instituições, se eu conhecia outras instituições que ela queria doar. E eu falei, tem instituição ali, tem instituições aqui, passei endereço com telefone e tudo, e falei, vai lá. Ué, gente, eu quero que você doe para mim, mas você pode doar para as outras instituições se você se sentir mais à vontade. E falei assim, gente, na cara e na coragem. Não, tem sim, tem aquela que trabalha com crianças ali na rua tal, tem aquela que trabalha com crianças com excepcionais, crianças excepcionais, assim estava escrito, assim eu falei, crianças excepcionais, e tem aquela que trabalha com idosos. A senhora pode ir lá, conversar com as pessoas, ver como que tá. Então, assim, a senhora pode dividir a doação, a senhora pode escolher a instituição que a senhora quer, não importa. O importante é a senhora doar. Foi assim que eu falei. Então, assim, para mim, gente, não vai fazer diferença nenhuma. Tanto que a pessoa acabou doando pra gente. Ela acabou doando pra gente, porque, como ela falou, eu gostei da sua atitude. Você não. Gente, eu entendo que projeto social é querer fazer a diferença, é fazer com que a sociedade mude. Então, se aquele projeto vai receber o recurso dessa pessoa aqui, cara, ela está ajudando a sociedade mudar. Não é através do meu projeto, mas é através de outro projeto com outras pessoas. E assim a gente vai mudando o mundo, gente. Então, assim, eu não vou ter esse pensamento mesquinho. Então, assim que eu falo, a gente tem que falar com outras pessoas, entender o que as pessoas fizeram, entender quais foram as técnicas que elas usaram para que elas conseguissem aquele recurso. Então, isso, gente, para mim, eu acho super 10. Por isso que eu falo muito da questão das redes de apoio. Mas rede de apoio que realmente uma se apoia junto da outra, né? Não é só o sanguessuga, não. Então, isso é importante. E por último, gente, entendeu, viu, teve certeza e falou, cara, agora entendi, já sei como fazer uma rifa, já sei o que precisa, já sei que tem que divulgar, já sei que tem que fazer um relatório legal, sei que tem que fazer uma boa divulgação. Cara, agora eu vou aplicar. É isso. Isso é você realmente escolher uma fonte para dentro do seu projeto. Você precisa conhecer, você precisa planejar. E, por último, você precisa aplicar. Por que você precisa aplicar? Mesmo que você faça hoje uma rifa e não deu certo, você vai pensar, cara, por que não deu? O que está faltando? Você vai olhar e vai falar, cara, realmente, a gente pensou, fez os passo a passo, mas não deu certo. Então, aonde que eu errei para eu não conseguir o recurso para fazer com que aquela atividade acontecesse? Então, gente, quando a gente aplica, dando certo ou dando errado, a gente vai avaliar. E essa avaliação vai fazer com que a gente melhore a fonte de recurso a qual a gente participou. E como eu disse, mais uma vez, pense sempre nas fontes que estão mais perto de você. E que fonte é essas que estão mais perto de você? São as pessoas que estão mais próximas, que são através de campanhas, são os eventos, ok? É você ir numa empresa. São fontes que vai depender somente do projeto. Não que as outras fontes não dependam do projeto. Tudo vai depender do projeto. Mas a diferença é, quando eu faço uma rifa, quando eu faço uma rifa, quando eu faço um bazar, quando eu faço um almoço, quando eu vou falar com uma empresa, sou eu e aquela fonte. Quando eu vou participar de uma emenda parlamentar, quando eu vou querer recursos públicos, quando eu vou fazer uma lei de incentivo, quando eu vou participar de um edital, sou eu, claro que tem que fazer muito bem, mas ali tem outras dezenas ou centenas de projetos disputando comigo. Eu tenho que pensar nesse recurso aqui da disputa também, que vai estar ali concorrendo comigo, competindo, mas ao mesmo tempo eu tenho que pensar nesse recurso que só demanda de mim, que é o que tem que ter mais força, que vai pesar mais na balança do projeto.
eu vou ter recursos de todos os lados. Eu não posso ter uma única fonte, eu tenho que ter várias fontes. Mas eu tenho que me empenhar nessa daqui, que vai fazer toda a diferença. É o que está ali junto com essas pessoas aqui, junto com aquela empresa ali, mas como eu disse, sempre com as pessoas que estão mais próximas, é que a gente consegue os recursos verdadeiros dentro do projeto. Esses daqui, gente, é bom para a gente também, tem um longo período, tem um longo prazo de duração, mas assim mesmo, muitas das vezes, esses daqui, eles são recursos restritos. Eu só posso gastar com determinadas coisas. E esses daqui, em restritos. Eu posso gastar com outras coisas que demanda dentro do projeto. Ok? Gente, espero que vocês tenham curtido aí, aprendido, entendido sobre como escolher uma fonte de recursos para a ONG. E, mais uma vez, curtam, compartilhem, comentem, divulguem, falem para as pessoas que tem muito conteúdo aí nas nossas redes, tem vídeo aí a balde. A gente está fazendo muitas lives aí para vocês, para que vocês tenham mais e mais conteúdo. Gente, fale quais lives que vocês querem, com conteúdos, porque o nosso objetivo é fazer com que vocês aprendam, que vocês se capacitem, que vocês façam cada vez melhor o projeto de vocês, que vocês alcancem ótimos resultados e, claro, faça o verdadeiro impacto social, porque esse é o nosso objetivo. Como eu gosto de falar, faça o bem e bem feito. Gratidão pela presença de todos vocês e eu espero vocês aqui amanhã no mesmo horário. Tchau, tchau, gente.